Estamos de volta com o SBT Você ao vivo para todo o estado. E agora, para falar da saúde dos pequenos, dos nossos filhos. O quanto de açúcar o seu bebê ingere? Quais os perigos dele na infância? É o que nós vamos descobrir agora com a nutricionista Nicole Vicente. Boa tarde, Nicole, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O açúcar é tão perigoso para o organismo, para o fígado, principalmente, quanto o álcool? É que, na verdade, assim, o açúcar que é ingerido, que é adicionado nessas bebidas que a gente vai mostrar, na maioria dos alimentos industrializados, nas confeitarias também, nos Estados Unidos é a frutose e que veio para o Brasil e está tomando conta de toda a parte da industrialização. Então, como nós estamos cada vez mais dependentes disso, acabamos ingerindo a frutose, que é prejudicial quando ela é adicionada nos produtos. Ela é metabolizada pelo fígado antes da glicose, causando no nosso organismo uma desestabilização que pode causar aí uma diabetes, a resistência à insulina e até obesidade nos pequenos, e não só nos pequenos, nos adultos também, mas as crianças ainda não estão preparadas, o organismo, o sistema hepático ainda está se construindo, então não é legal expor eles a tanto açúcar. Crianças até 2 anos, por exemplo, qual a quantidade? Porque a criança até 2 anos já está ingerindo frutas, outros alimentos, salgados e tudo mais. Como esse açúcar, o que é perigoso para a criança até 2 anos que não deve se evitar? Cada criança tem individualidades, porque tem altura, peso, e a criança ela é colocada dentro de uma curva lá na carteirinha de vacinação, na carteirinha de saúde, tem a curva que vai ser colocada ali o peso, a altura da criança, para ver se ela está dentro ou fora dos padrões, se precisa reduzir peso, se precisa ganhar peso, né? Então, cada criança tem uma quantidade necessária de açúcar, de leite, da dieta em si, né? O que vai ser adicionado ou não. Então, isso é bem individual. Então, é legal quando ir no pediatra, fazer a consulta rotineira da criança, perguntar e caso tenha algum probleminha, algum ajuste, conversar com a nutricionista para ver o que deve ser adicionado ou excluído nessa dieta. Você estava falando dos industrializados, a gente tem vários produtos aqui industrializados com os copinhos, com a quantidade de açúcar, algumas coisas assustam. Vamos começar falando aqui o que a gente tem, as quantidades de açúcar? Sim. Na lancheirinha da criança, tem criança ali com 6 meses já vai para a escolinha, né? Então, normalmente leva ou consome lá na escola. É importante também verificar qual é o cardápio da escola, o que essa escola oferece, qual o tipo de bebida que essa criança está tomando, que se for a bebida ali em pozinho, aquela que mistura com água, que nós temos um exemplo aqui, aqui lembrando que comparando a 1 litro que rende uma embalagem, se for pensar, de repente é pouco açúcar, mas dentro dessa mesma embalagem contém mais 3 tipos de adoçante que são cancerígenos. Então, expor a criança já desde pequenininha esse tipo de ingrediente não é legal. Lembrando, os sucos de caixinha, o que é mais importante? Quando a mãe comprar, pegar a lista de ingredientes. Olhar os rótulos. Aliás, tem alguns produtos que tem um xarope de milho, que é a mesma coisa que a frutose. Industrializado e ele é metabolizado antes da glicose. Então, o nosso pâncreas produz a insulina quando tem a glicose no corpo e a insulina é uma portinha, como se fosse chave e fechadura, para entrar a glicose na nossa célula e dar a energia. Então, quando a criança é exposta a frutose, cria uma desestabilidade no organismo e isso pode causar alguns danos ao passar dos anos e predispor a obesidade, a diabetes na criança já pequenininha, né? Então, é importante quando for ao supermercado, a mãe olhar, ou quem vai comprar o produto para a criança, né? A lista de ingredientes está sempre em forma decrescente. Então, o produto que tem mais são os primeiros. Então, como eu posso observar aqui, ó, água, grãos de soja, essa é uma bebida de soja, e o próximo ingrediente já é o açúcar. Então, como é que eu posso chamar isso de fruta? Então, água, açúcar. Água e açúcar. Isso acontece na maioria. A quantidade de açúcar de um desses, por exemplo. Isso. E lembrando também da exposição à soja, a soja, ela já tem estudos que dizem que a soja acelera a maturação dos hormônios das crianças e adolescentes também. Então, quanto mais expor as crianças à soja, pode essa maturação vir precocemente e aí já vê traços femininos dos meninos e a maturação dos hormônios nas meninas acelerando até a primeira menarca.
Produtos achocolatados, por exemplo, tem um aqui também, a quantidade de açúcar é bem grande, né? Bem grande. Numa caixinha dessa, olha a quantidade de açúcar que tem. E a gente, a maioria das mães, colocam isso aqui até na mamadeira ou no canudinho mesmo, como assim, não tem nada para comer à tarde ou no meio da manhã, e a criança acaba consumindo. Olha a quantidade de açúcar que tem aqui. Né? Podendo, assim, às vezes, Vou botar o copinho para cá para mostrar melhor, olha só. Pela comodidade, pela comodidade de abrir a caixinha e colocar, às vezes está até em casa, poderia a criança consumir uma fruta, a gente não pode confundir a frutose com o consumo de frutas. A frutose está na fruta. Mas aí são as quantidades necessárias e tudo mais. E tem outras coisas boas junto com as frutas, vitaminas, né? As fibras, as vitaminas, antioxidantes, exatamente. E a gente não pode, as pessoas ligam muito a frutose, não posso comer fruta porque tem frutose. Não é disso que a gente está falando, nós estamos falando dos açúcares industrializados e adicionados nos produtos. Nicole, refrigerante. A gente sabe que a criança chega muitas vezes numa idade que é inevitável o contato com refrigerante. Vai numa festinha de aniversário, toma refrigerante. E aí? E o refrigerante? Para os pais terem consciência, porque a gente também tem um copinho aqui de açúcar. Vocês aliás, tem 2 copinhos de açúcar. Vamos mostrar aqui, esses 2 copinhos do lado aqui da garrafa. Não, essa garrafinha aqui não representa uma latinha de 350 ml. Essa medida é dessa garrafa. Então, essa medida é de uma latinha, que são aproximadamente assim, 3 colheres de sopa. Uma latinha? Meia. Uma latinha de refrigerante. Gente, fecha aqui, olha só. Uma latinha de refrigerante. Que inocentemente, às vezes associado a uma alimentação com gordura, uma pizzaria, um fast food, certo? A gente consome isso aqui junto com aquele alimento que já tem o consumo de sódio, o consumo de açúcar intrínseco ali naquele produto para durar mais tempo, né? A gente tem que pensar sempre assim, como que um produto que se diz ser de fruta vai ficar na prateleira tanto tempo assim? Então, é isso que a gente tem que pensar na hora de comprar alimentação para as crianças e não só para as crianças, para os adultos também, mas em expor a criança desde cedo a esse tipo de produto. E, Nicole, a questão dos preparos com açúcar em casa, né? Porque às vezes a mãe vai fazer alguma coisa e bota açúcar também. Ela mesma bota o açúcar. Isso também precisa controlar, né? A necessidade de açúcar é do adulto. A criança, ela não tem necessidade de açúcar, ela não conhece o açúcar. A sobremesa após o almoço é o adulto que necessita daquilo. A criança, ela não sabe que precisa comer um pudim depois do almoço. É o adulto que precisa. Que ele tem essa imagem, essa cultura, né? Então, a criança, ela pode ser disciplinada, criar um hábito. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E existe também os produtos que a gente considera saudável, né? Que são os sucos integrais, aqueles tradicionais da garrafinha de vidro. Agora, eles também estão vindo na versão de caixinha, que também pode ser consumido pelas crianças. Sucos integrais. Exatamente. E a água de coco também, que também é bastante consumida pelas crianças. Lembrando que tem marcas que apresentam somente água de coco e tem marcas que acrescentam açúcar à água de coco. Então, lembrar sempre de ver os rótulos das embalagens. Gente, muito importante todas essas informações que a Nicole acabou de passar. Então, você em casa, antes de fazer a lancheirinha do filho, confira os rótulos dos produtos. Nicole, muito obrigada.